O choque de realidade acontece quando a neuropsicóloga faz uma avaliação por um preço menor, porque o paciente precisa. E aí, no meio da avaliação, o paciente diz que não quer mais fazer a avaliação e que ele quer o dinheiro dele de volta, porque ele não vai terminar a avaliação, não vai ter laudo. E aí, a neuropsicóloga pensa: o que eu fui fazer? O que acontece aí? De uma forma bem simples de explicar. Tu colocou a necessidade do desconto do paciente acima da tua necessidade de ser remunerada e, depois disso, ainda assim, colocou que ele não queria mais o serviço. Então ele tinha outra necessidade, ele não gostou de alguma coisa e agora ele quer ainda esse dinheiro de volta, mesmo que as consultas já tenham sido feitas. Independente se isso pode ou não pode, se isso é certo, se é errado, eu acho que essa situação ilustra bem o ponto de conflito, de inflexão que o neuropsicólogo afirma para si mesmo: assim não dá mais, isso não está valendo a pena, não estou sendo reconhecido, não estou sendo considerado no meu trabalho, eu ajudei, eu estendi a mão para o outro e recebi isso em troca. Então, esses momentos em que a falta de posicionamento, a falta de clareza do neuropsicólogo sobre os processos de trabalho, sobre o posicionamento dele, sobre como é importante que o paciente valorize o trabalho que está sendo feito ali, e uma das formas é a gente ter uma cobrança e uma precificação que seja justa, faz com que o neuropsicólogo entre nessa dissonância. Poxa, eu tô dando tanto, qual é o resultado disso para mim, exatamente? Esses pontos, essas situações, né, de inflexão muito grandes, ou por exemplo, um paciente também, novamente, pediu desconto numa avaliação, ok, fez a avaliação e no final chega pra ti e diz assim: nossa, não gostei nada da tua avaliação, eu não entendi nada, eu acho que não foi útil, isso não me esclareceu nada. Então aquele paciente, digamos assim, que provavelmente ele não se implicou no processo, não valorizou o processo e às vezes nem queria aquele processo. E até às vezes por isso que ele pede ali um desconto, porque é muito investimento, é muito caro, enfim. E aí, então isso retorna de uma forma que acaba sendo muito amarga. Nossa, eu estendi de novo a minha mão, eu ajudei e o que eu tive em troca. Então, mesmo quando a gente tem uma situação que não envolve desconto, por exemplo, quando a gente percebe que o nosso trabalho não está sendo respeitado ou valorizado, sem dúvida é um daqueles pontos assim que o neuropsicólogo olha para a situação, olha para a própria vida e diz assim: eu não mereço isso, eu não consigo mais passar por isso, dói muito passar por isso. Então, eu acredito que quando o neuropsicólogo se vê nessas situações, assim, são situações extremamente dolorosas. Não é só uma questão do profissional ficar pensando assim, no dinheiro que ele deixou de receber, ou no prejuízo que ele teve. O que mais conta é o aspecto emocional, afetivo, do investimento que a gente faz no paciente, no trabalho, no processo, e essa falta de consideração, né, de respeito. Ao mesmo tempo, de uma forma bem lógica, o neuropsicólogo que se autoanalisa, né, reflete sobre a situação, ele geralmente percebe que foi ele mesmo que se colocou nessa situação. Ele aceitou essa situação. Então, esse é um ponto de dissonância que causa muito desconforto, muita dor, muita desmotivação, muita vontade de, como a gente diz, largar tudo e sair correndo.